Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um programa Café Solidário em Ação, ao vivo. E ao vivo sabe como é que é, né, meus telespectadores? Vocês que já nos seguem aí, é tudo muito rápido e vai acontecendo. Às vezes a internet cai, mas hoje nós estamos com um sinal legal. E acreditamos que até o final de nossa entrevista estaremos juntinhos. Acesse aí, canal YouTube, programa Café Solidário em Ação. E hoje nós estamos estreando aqui online, aí para vocês, a roda de conversa. E estamos recebendo o nosso queridíssimo doutor Osias Inocêncio, pessoa de grande renome em todo o Brasil e principalmente muito querido aqui no Rio de Janeiro por suas atividades e por ser um homem público da área do direito. E ele mesmo vai se apresentar. Doutor Osias, quais são as formações acadêmicas que o senhor tem e atualmente qual é a sua profissão? Inicialmente, muito obrigado. Boa tarde, ouvintes, por estar aqui. Eu tenho mestrado acadêmico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possuo pós-graduação em Segurança Pública e Justiça Criminal pela UF Niterói, graduação em Direito pela extinta Universidade Gama Filho, também pós-graduação em Docência do Ensino Superior e Docência do Ensino Médio, ambas pela Universidade Cândido Mendes. Eu sou juiz de paz pelo Tribunal de Justiça, sou professor habilitado em Direito e Legislação, Relações Étnico-Raciais e para Sociologia. E os meus livros são questões de pesquisas acadêmicas que um pouquinho mais adiante no programa conversaremos um pouco sobre eles. Ok, gente, olha, viu que eu não exagerei, né? Uma pessoa renomada de grande saber e que muito nos dá a honra de estar aqui na roda de conversa. E ele, durante o próximo ano, que já está bem próximo mesmo, 2023, na medida do possível, ele estará retornando para tratar conosco, debatermos sobre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso, eu já vou começar com aquela perguntinha básica que muitas pessoas vêm falando por aí, mas às vezes por puro preconceito, fazer um preconceito antecipado sobre uma questão que muitos até desconhecem, que é a questão dos direitos humanos. Doutor Osias, como o senhor vê essa máxima que muitas pessoas usam, dizendo que os direitos humanos só servem para defender bandido? Fale um pouquinho aí, porque, doutor Osias, nós que somos da área do direito, estudamos mais de 5 anos só nas cadeiras acadêmicas da graduação, depois fazemos nosso estágio supervisionado, provas para a Ordem dos Advogados do Brasil, estágios em defensorias públicas, promotorias, advogados com mais de não sei quantas horas de trabalho, de exercício na carreira, e depois a gente tem que ouvir por aí muitos falarem isso. Direitos humanos? Direitos humanos só servem para defender bandido. Então, essa hoje vai ser o nosso ponto principal aqui da nossa roda de conversa. Você aí de casa ouça, tire as suas conclusões e reflita. E, se quiser, mande também as suas perguntas e seus comentários. Pois não, doutor? Pode responder. Bem alto, hein, doutor? Porque aqui, às vezes, o áudio sai um pouquinho baixo. Então, tem que estar bem, no áudio bem mais para cima, que é para todos poderem ouvir com bastante facilidade e nos dar um retorno. Sim, é bem interessante o seguinte, nós aprendemos sobre romper paradigmas e deixar de lado o senso comum. Algumas pessoas associam direitos humanos como sendo uma ONG, um grupo de militantes, como você disse aí no senso comum, de que se trata de defender direito de bandido. Na verdade, nós ativistas não estamos mancomunados com o crime, nem criminosos, não necessariamente estamos incentivando práticas de delitos e etc.
nós nos apoiamos naquilo que surgiu em 1948, um canadense, John Peters, quando começou a rascunhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele estava pensando e recebeu apoio de outros também, mundo afora, Europa e Américas, por conta do que houve no período da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueçam, Adolf Hitler, perseguição aos judeus, né, muitas vidas dizimadas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, defender direito à vida, como também direito como um todo, educação, cultura, meio ambiente, nós estamos falando de direitos humanos. Isso aí. Então, gente, olha, bem objetivo, certo? E você viu os direitos humanos, para quem é um estudioso da área, para quem se especializa para cuidar dessa área do direito, a resposta sobre, o conceito sobre direitos humanos é assim, é bem amplo. Então, foge, fica muito longe da pequena frase feita, fácil, né? Que você encontra aí pela internet e por aí afora, de que direitos humanos só serve para defender o bandido. Reflita, preste bem atenção e faça e tire a sua própria conclusão. E estude, procure se orientar, procure conversar com as pessoas desta área, as pessoas sérias, os profissionais sérios que se preparam para defender os direitos de todos. E quando se fala humanos, o nome já diz humanos, e muitas das vezes se inclui pela questão aí ambiental, do direito ambiental, também a outra gama de seres, que são os seres vivos em geral. Então o direito humano é muito abrangente, gente. Por favor, pense e reflitam antes de ficar repetindo o que vocês ouvem por aí, e muitas das vezes sem fundamento. Então, fica aí para reflexão. Direitos humanos, Declaração dos Direitos Humanos, vai muito além do que você, às vezes, possa estar imaginando e ouvindo por aí. E nós queremos, justamente, através desses nossos debates, desses nossos quadros aqui de bate-papo, de conversa, através da roda de conversa, a cada período, a cada quadro, levar para você um pouquinho de alguns desses artigos aqui, até que nós possamos, então, ter um grande apanhado com todos eles e fazendo esse bate-papo aqui nesse Café Solidário em Ação. Essa é a nossa proposta, nos acompanhe aí. Doutor, quer falar um pouquinho mais também sobre alguma questão, algum dos itens relacionados aos livros, o qual o senhor tem, aqui nós temos 3 livros, né? 3 obras suas. Gostaria de falar um pouquinho sobre alguma dessas questões. Outra questão também muito debatida e comentada são a questão das cotas raciais. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua visão sobre esse tema? Sim. Só para complementar, quando você comentou sobre meio ambiente, o Luiz Eduardo Soares, ele tem um livro fantástico chamado Segurança Pública Tem Saída. E ele fala sobre o meio ambiente entre pelo menos 7 itens que podem estar combatendo violência. Então, ele diz que o meio ambiente, se ele não for tratado enquanto política pública, e nós estamos num estado onde, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, tem a favelização, correto? Sim. Como que essas pessoas que vivem nessas áreas de periferia, de favela, são tratadas enquanto meio ambiente? Aí eu pego um outro livro de Caco Barcelos, quando falou sobre abusado. Caco Barcelos é jornalista, mas ele fez pesquisa e pôde falar. Houve um período que a favela Dona Marta, em Botafogo, possuía mais ratos do que pessoas. E houve
onda de leptospirose. Então, o Estado não comparecendo para preventivamente trabalhar esse meio ambiente, depois ele aparece para reprimir. Então, eu não falei aqui dos outros itens, só citei um exemplo. Aí, pegando sobre os livros, um dos temas sobre justiça social e igualdade racial, que foi fruto da pesquisa da Universidade Federal Fluminense, eu procuro falar sobre as ações afirmativas. E ali eu coloco um posicionamento favorável, evidentemente, foi aprovada a pesquisa e por isso a gente não fala enquanto senso comum. A gente coloca a necessidade das reparações ou compensações, como alguns queriam definir. E até interessante dizer isso. Eu trabalho com o conceito enquanto Kabengai Munanga e também de Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Tem um outro livro muito bom chamado O Princípio Constitucional das Ações Afirmativas. Então, ele diz, um conjunto de políticas públicas e ou privadas que visam reparar ou compensar a discriminação passada, a do presente, e evitar que ocorra no futuro. E a ação afirmativa, ela pode ser até um fato bem pequenininho. Um professor que ao final da aula dá uma explicação para um aluno, é um tipo de ação afirmativa. A cota para as mulheres em partido político, é um tipo de ação afirmativa. A lei de Maria da Penha é uma ação afirmativa. Agora, a cota para negros é uma ação afirmativa, para indígenas. E por que nós falamos da necessidade de cotas para negros? Só para citar um exemplo, um decreto de 1890, do senhor Marechal Deodoro da Fonseca, que chegou ao poder através de um golpe, correto? Perfeito. Ele baixou um decreto que dizia algo assim: proibida a entrada de negros e indígenas, ou indianos, como queiram, nos portos do Brasil. E permitida a entrada de brancos. E o que estava acontecendo? Nesse mesmo decreto, ele veio explicando que a diplomacia brasileira poderia ir ao exterior e convidar famílias da Europa para que viessem morar no Brasil e receberem empréstimos, possibilidade de albergues, ficarem próximos de seus conterrâneos, que seriam seus patrícios, e depois eles foram formando as colônias. E a população negra não recebeu um tipo de política assim. Isso nós estamos percebendo bem claramente, racismo institucional. O Estado brasileiro deixando um grupo étnico de lado para poder privilegiar o outro. Isso porque o Brasil tinha o interesse de embranquecer. Há algumas décadas antes desse decreto, o Brasil já estava seguindo as ideias de Gabinet, que era um francês, no sentido de tornar a população branca. Diziam que negros não serviam. E hoje nós ainda encontramos, como vocês veem, muitos casos extrapolados de racismo em condomínio, ou com o seu Jorge, jogador de futebol, que alguns se colocam como supremacistas. E ter esse direito à vida, a escolher a sua profissão, a não ser discriminado pela sua cor, origem, raça, está também dentro de direitos humanos. E nessa Declaração Universal de Direitos Humanos, o Brasil, na atual Constituição, que vigora de 1988, tem lá no seu artigo 5º, direito às garantias fundamentais. Então, os direitos humanos no Brasil, nós podemos pegar ali nessa Constituição. Então, eu citei esse exemplo do que houve de 1890 para poder dizer que o século de 20 foi todo ele desigual e tecnológico, e mostrando que um outro grupo étnico se prevaleceu de branquitude e branquidade. Isso não é palavrão, é um conceito acadêmico. São as vantagens que os brancos, sobretudo os europeus e os descendentes desses, tiveram
no Brasil. E esse é um conceito acadêmico, sobretudo pensando de filósofos que colocam, e isso se tornou convencional falar sobre branquitude e branquidade. E quando eu falo dessas vantagens econômicas, hoje nós encontramos nas grandes empresas os sobrenomes que são de estrangeiros, os diretores, e quanto à população negra, em sua maior parte, nas periferias, nas luminosas, nas favelas, porque não recebeu uma política de inclusão. E também nós olhamos assim, brasileiros que são descendentes desses, quando você olha no Congresso, quem é o presidente? É um branco. Quem está no Supremo Tribunal Federal? E por que essa população negra de 56% é subrepresentada? Então, e quando eu falo da desigualdade, isso é tecnológico, por exemplo, houve a invenção do avião, foi um brasileiro, mas que estudou lá fora, estou dando um exemplo. E mesmo assim, a autoria a nível internacional não ficou, o mérito não ficou para ele, ainda ficou para os estrangeiros. Você está falando de Santos Dumont, mas eu quero dizer que todo o século XX, pesquisas acadêmicas, como a Petronila Beatriz Gonçalves e Luiz Alberto, Petronila é do Sul, ela tem uma pesquisa acadêmica, então eu estou falando de ciência, não estou falando de senso comum. Não, para efeito do seu... da pauta, né? Sim. Das cotas. Mostrando nessa desigualdade que hoje se faz necessário essas ações afirmativas. E poderia até dizer algo além. Rui Barbosa, que alguns do segmento do movimento social negro não gostam, mas ele deixou uma frase: justiça tardia não é tardia. Justiça tardia não é justiça, melhor dizendo, mas sim injustiça qualificada. Então, percebendo como o mais tardar das coisas, isso pode ser uma injustiça qualificada. Então, é urgente, e o Brasil assinou um tratado internacional, a Conferência de Durban, né, no início dos anos 2000, de que estaria implementando políticas públicas para combater as desigualdades étnico-raciais. Então, percentual subindo. Início dos anos 2000, 2% de negros, depois 4%. Depois, com as ações afirmativas, subimos para 9%. Passamos a 15%, esse número aumentando. Então, estamos falando de uma política pública que tem demonstrado resultado. A outra, de 1890, foi um fracasso para a população negra, até porque em seguida tínhamos a lei contra a vadiagem. Quem era o vadio? Esse que não recebeu a política pública, era o negro que estava lá. Os excluídos, nós Exatamente. mesmos. Isso aí. Gente, quanta riqueza, né? Bom, se deixar, precisaríamos de ter o ano inteiro todo aqui na roda de conversa com o nosso querido Osias. E ele vai também estar nos trazendo, viu, Osias, na medida do possível, poderá estar também convidando outros amigos, juristas, amigos da área do direito, pessoas, né, que tenham as atividades nos órgãos públicos, nas políticas públicas, para estar somando com a gente aqui na roda de conversa, ok? Terá um prazer. E assim que ele puder, ele retornará para dar continuidade aí a esse debate e a esse, que eu chamo até de ensinamentos, né, que vai nos levar à reflexão para um melhor conhecimento sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje ele já deu a primeira dica, a primeira deixa. Vamos ver aí certinho qual é o conceito, o melhor conceito sobre direitos humanos. Fica a reflexão. Com certeza. E não poderia deixar, né, de mostrar para vocês. E ele vai passar também aqui qual é o Instagram, através do qual vocês vão poder estar se inscrevendo, sendo seguidores dele. E esse livro maravilhoso, ó, que está aqui, vou botar bem de pertinho, viu, gente? Ó, Justiça Social e Igualdade Racial. É um estudo sobre as ações afirmativas para o Brasil, ok? E ele tem a sua origem aqui, o nosso queridíssimo, né, de Queimados, do Rio de Janeiro. Está aqui, e vocês vão poder ter todo esse conhecimento, adquirir, ler, reler e enviar as perguntas que vocês tiverem também, poderão estar enviando. Envie aqui para a roda de conversa no quadro do programa Café Solidário em Ação, que a gente vai estar passando para ele poder estar respondendo, né, e tirando dúvidas que vocês venham a ter, que é muito importante.
Outro livro também, ó, do Dr. Osias Inocêncio, é Diversidade Étnica, viu? Muito a ver também com a nossa temática. É um estudo sobre a população negra no ensino superior brasileiro, ok? E nós temos um outro livro também, que fala sobre a qualificação docente em serviço para a educação das relações étnicas raciais, e que vai ajudar em muito a essa compreensão, e também é de grande valia para os nossos professores, pessoal da área da educação, para poder aqui ter um norte, um rumo de como trabalhar essas questões pedagógicas dentro das instituições, né? Conforme a lei permite e a lei prevê, ok? Nos próximos encontros ele vai poder estar falando um pouquinho sobre cada um desses livros, aos pouquinhos vai nos falando, e sobre a lei, né? A lei nacional da inclusão das questões étnicos raciais dentro do conteúdo pedagógico da rede nacional. Meu querido, fala pra gente o seu Instagram, para que eles possam seguir, e lá vocês vão encontrar como adquirir os livros e o contato, né, para fazer as perguntas. Fique à vontade. Só para complementar, quando o astro Michael Jackson esteve no Brasil, e para gravar um clipe, né, e o nome era They Don't Care About Us. Eles não ligam pra gente. Para poder estar refletindo um pouquinho sobre isso. E agora, o meu Instagram é Osias, com a letra Z, ponto Inocêncio. Osias.inocêncio. Se quiserem, meu telefone está à disposição, que é o 21 975 38 5128. Repetindo, 21 975 38 5128 é também o WhatsApp. E na condição de juiz de paz, só para aproveitar aí o merchandising, além de estar junto ao Tribunal de Justiça no cartório, nós aceitamos convites para realizar alguns trabalhos particulares também. E para, de fato, realmente finalizar, eu deixo uma frase de Martin Luther King, que é um dos grandes ícones que muita gente aí conhece. Eu prefiro ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. Falou-lhes Osias Inocêncio. Meu muito obrigado. Viu, doutora Nancy? Nós que agradecemos, doutor Osias Inocêncio, por essa sua participação, e que muito nos honra. E estaremos em breve, após essas festas, retornando e dando continuidade ao que hoje estamos estreando na roda de conversa. Fiquem aí, assistam todas as demais entrevistas, são mais de 200. Toda nessa linha de superação, notícias positivas, e que levem você, as pessoas, né, nossos ouvintes, nossos telespectadores, a se inspirar. E nós pedimos também a você que tem uma história de superação, que possa inspirar outras pessoas, sucesso aí nos seus empreendimentos, que você possa vir aqui também dar sua entrevista para que outras pessoas possam ter acesso. E o nosso papel é esse, é divulgar, anunciar e fazer com que esse intercâmbio aqui seja um canal de comunicação a todo o momento. Então nos acompanhe através do canal YouTube, que é 24 horas no ar, sem custo algum. E também não ocupa espaço no seu celular. Basta clicar, se inscrever e assistir aos vídeos a hora que você quiser. E os deixe lá mesmo. A única coisa que pediu é para você, se gostar, deixar o joinha, o ok, e você compartilhar. Porque essa sementinha tem que ser distribuída, semeada e compartilhada com o maior número de pessoas, porque esse é o objetivo da comunicação. Obrigada a todos, uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, viu, doutor? Volte sempre. Obrigado.